Olá, hoje vamos dar continuidade aos vídeos sobre equações de Maxwell e relatividade especial. Esse é o segundo vídeo no qual a gente vai aprofundar um pouco mais a discussão de duas das equações de Maxwell. No primeiro vídeo a gente fez uma discussão bem qualitativa sobre as equações e agora a gente vai aproximar. Então, é aprofundar mais. Então, a gente vai partir das 4 equações que a gente já discutiu no vídeo anterior e vai olhar para duas delas, a primeira e a terceira, que tratam do conceito de divergência. Vamos entender um pouco melhor esse conceito. Para entender esse conceito, a gente precisa entender o conceito de campo vetorial. Então, campo vetorial, ele associa a cada ponto do espaço um vetor, né? Então, para entender isso melhor, a gente vai olhar no Vascac, né? Então, o que eu tenho aqui no Vascac? Eu tenho uma região com uma carga positiva, né? E eu tenho, né, com esse amarelinho aqui, eu estou representando as regiões com qual o valor do campo elétrico a essa distância da carga positiva, né? Então vejam que eu tenho aqui um campo, um vetor representando o campo elétrico. Se eu vou para outras regiões, eu vou tendo outros vetores, e esse vetor varia de ponto a ponto, né? Então essa estrutura inteira que representa, né? Se eu puder representar essas variações por meio de uma função, essa função vai ser uma função vetorial, porque a gente varia tanto posição quanto direção e sentido. Então, esse conceito é um conceito de campo vetorial. Ele associa, então, quando é que a gente usa o campo vetorial, né? Quando a gente quer estudar uma grandeza que é vetorial. Então, se eu tenho uma região do espaço onde a cada ponto é possível medir nessa grandeza, eu tenho um vetor, então eu vou ter um campo vetorial. Então, o campo elétrico, por exemplo, é um exemplo, né, de campo vetorial, né? Aí vamos voltar lá para a apresentação. Perfeito, né? Então, aqui eu peguei um caso, fiz um print lá do simulador num ponto qualquer, né? Então, se vocês prestaram atenção lá no simulador, ele vai dando as posições de x e y conforme eu vou caminhando, né, com aquela bolinha amarela que representa o ponto que eu quero olhar, o campo elétrico. Então, eu fiz um recorte de um ponto específico, esse ponto aqui, né? E nesse ponto, o simulador me deu as posições x e y, que é x é aqui, é negativo, y é aqui, é positivo, r, que é a distância, né, em relação à origem, e o valor do campo no ponto, né? Então, o que eu posso fazer? Eu posso, com esses dados, escrever o vetor campo elétrico, né? Por meio dos dados extraídos do simulador. Posso escrever tanto em coordenadas cartesianas, tá? Quanto em coordenadas polares, tá? Então, para escrever, por exemplo, se eu quiser olhar em coordenadas polares, né? Eu lembro que o versor raio, né? Ele é o vetor R dividido pelo tamanho, a distância, o raio mesmo, né? E esse vetor R em coordenadas cartesianas, ele é dado por x na direção I e y na direção J. Então, se eu pego esses valores aqui, e substituo nessas expressões, eu vou poder reescrever o campo elétrico nesse ponto, né, por essa expressão. Aqui eu tenho o valor do campo elétrico, aqui eu tenho a coordenada x, aqui eu tenho a coordenada y e aqui eu tenho o valor do raio, da distância r, certo? Então, vejam que conforme eu vario o valor de x e y, eu vario os valores aqui, né? Quando eu mudo a posição, eu vario os valores de x, y, r e eu posso reescrever o meu vetor campo elétrico da seguinte forma, certo? Então, o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que o vetor campo elétrico, ele é um campo vetorial, né, que depende da posição, né, e em coordenadas cartesianas a gente pode dizer que depende de x e y, né, de tal forma que, no geral, esse campo, ele é possível ser escrito, esse campo, na forma dependendo de duas funções, né, cada uma das coordenadas, né, o valor das coordenadas em cada direção é uma função de x e y, certo? O campo elétrico vai ser uma função de x e y. E é importante entender isso, porque é por causa disso que a gente consegue definir os conceitos de divergência rotacional para o campo elétrico e para o campo magnético, tá? É em cima dessa ideia que a gente vai trabalhar, tá?
Dando continuidade, para a gente entender o conceito de divergência, a gente tem que entender o conceito de superfície equipotencial, tá? E linhas de força. Então, só lembrando, né? Superfície equipotencial, ela é uma grandeza escalar que está relacionada com a energia potencial. Da mesma forma que o campo elétrico é uma grandeza vetorial e está relacionada à força de interação, né? De que forma, que relação é essa? Então, vamos falar primeiro em termos de campo elétrico, né? Campo elétrico é a característica de uma partícula que ela altera o espaço. E o campo elétrico dá uma informação de como esse espaço é alterado, né? Se eu quero saber força, eu preciso trazer uma carga para essa região, né? E aí essas duas cargas vão trocar uma força, né? E aí eu tenho a relação de que a força que vai ser trocada é o campo elétrico que gerou, né? Que estava ali, da carga que estava ali, que eu estou chamando de Qzão, né? Vezes a carga que chegou, o Qzinho, né? Então, dessa forma, a relação entre força e campo. E aí você pode fazer analogia disso para energia potencial e potencial. Então, energia potencial é algo trocado, é uma energia que está lá entre as duas cargas, que estão interagindo por meio de uma força, né? E potencial é uma característica da carga, da mesma forma que o campo elétrico é uma característica dela, tá? Então, da mesma forma que o campo elétrico, o potencial, ele depende só da distância à origem. Então, se a gente olha para cargas pontuais, como o potencial é uma grandeza escalar, para cargas pontuais, eu vou ter superfícies, qualquer ponto que esteja uma distância R da fixa da carga pontual, vai ter o mesmo valor de potencial. E isso são as superfícies equipotenciais, que se vocês lembrarem naquela primeira simulação, elas apareciam como circunferências, que para cargas pontuais, a superfície é uma casca esférica, se a gente olhar isso em 3 dimensões, né? As linhas de força, elas são tangentes ao vetor campo no ponto. Então, você lembra que vão saindo as linhas, os vetores, você vai construindo os vetores, você pode seguir a variação de um desses vetores tangencialmente, né? E aí você vai construindo com as tangentes, conforme você vai modificando infinitesimalmente esse campo vetorial, a partir de um certo ponto, você vai desenhando as linhas de campo ou linhas de força. E existe uma relação, eu estou só colocando aqui, não vou afirmar, não vou demonstrar, que as superfícies equipotenciais e as linhas de campo, elas são perpendiculares entre si. Tá? Então, as linhas de força e a superfície equipotencial são sempre perpendiculares entre si. Para entender isso melhor, a gente vai lá para o Vascac, tá? Aqui no Vascac, eu estou colocando duas cargas ao invés de uma, tá? Então, o que está aqui em lilás são as superfícies equipotenciais. Se eu tivesse só a carga positiva, as superfícies equipotenciais seriam só essas circunferências aí. E as linhas de campo é o que está saindo da carga positiva e que está em torno da carga positiva. Se só tivesse a carga positiva, elas seriam exatamente radiais, né? Elas estariam saindo, a gente não pôs a direção em sentido ali, mas elas estariam em torno, de maneira radial, em torno a essa carga positiva. Como eu tenho a carga negativa, elas entortam, né? Então essas linhas, você vê que elas estão sempre ligadas ao positivo e ao negativo. Isso aqui é uma característica do tipo de polo, tá? Que a gente está fazendo. Vamos voltar lá para os slides, que fica mais fácil de entender. Então, eu fiz aqui um recorte de uma dessas, então é isso que eu estou dizendo, né? Então, isso aqui são as superfícies equipotenciais. Então, se você seguir um desses vetores aqui, você desenha as linhas de campo, tá? Se isso aqui fosse só essa carga, eu teria só superfície equipotencial, circunferência, e as linhas de campo seriam sempre perpendiculares a essa superfície, então estaria sempre na direção radial, tá? A segunda carga, né, a carga negativa nesse caso, ela entorta a linha de campo, né? O sentido do vetor, lembrando que se a carga for positiva, ele está afastado, e se a carga for negativa, ele está se aproximando dela, né? Isso tem a ver com o conceito de carga de prova, né? Vocês podem revisar aí, para a gente não se estender demais no vídeo, né? Mas a ideia é essa, tanto que eu coloco aqui, né? Tá vendo as linhas? A gente vê normalmente isso nos livros didáticos, né? As linhas de força formadas por esse desenho que você faz quando você vai seguindo tangencialmente os vetores campo elétrico, a partir de um certo ponto.
Tá? Por que é importante entender isso? Porque o conceito de divergência está justamente associado com isso. De que maneira que a gente entende? Que, o que é uma região que a gente fala que é uma região convergente? É uma região onde as linhas de força, para onde as linhas de força convergem, né? Então, você vê que as setas são positivas, né? Sempre quando é carga negativa, elas estão chegando na carga, né? Então, você vê que essa região é uma região de convergência, uma região convergente, né? Uma região de convergência, né? E a gente fala, então, portanto, que a divergência, que é de divergir, de se afastar, é negativa. Por quê? Porque ela está aproximando. Nessa região daqui, eu tenho uma região divergente, né? Por quê? Porque o campo elétrico, né? As linhas de campo, elas vão se afastando, né? Os vetores campo elétrico, eles se afastam dessa região. Então, essa região é uma região divergente ou de divergência positiva, tá? Então, região convergente aqui, né? Só retomando, divergência negativa em torno da carga negativa e região divergente, divergência positiva em torno da carga positiva, né? Mas como é que a gente quantifica essa divergência, né? E aí, justamente a quantificação dessa divergência, a gente vai usar a matemática, né? A gente vai usar o conceito de divergência de um campo vetorial dado na matemática, tá? Aí, para isso, a gente precisa entender um pouquinho melhor. Então, para entender isso melhor, então, né? Voltando, né? Em vermelho, a gente tem uma região convergente, divergência negativa. Então, isso acontece quando a gente tem cargas, quando a gente está falando de campo elétrico, cargas negativas, né? Uma região divergente, que é uma região de divergência positiva, isso acontece quando a gente tem cargas positivas, um polo positivo. E região de divergência nula, né? Ou seja, ali chegam linhas de campo e saem linhas de campo da mesma proporção. Chega a mesma quantidade de linhas de campo que sai. Então, é uma região de divergência nula, tá? Entendido isso, né? Antes de fazer conta, e essa região de divergência nula não tem nem polo positivo nem polo negativo, né? Porque o que está chegando está saindo, tem equilíbrio aí. Então, para entender isso matematicamente, né? A gente olha, vamos considerar então, né? Se a gente quer ver se dois campos, né? Vetores campo elétrico estão numa região de divergência ou de convergência, a gente afasta o campo um pouquinho do outro e vai calcular que tipo de mudança que tem, né? Porque se está se aproximando, a gente vai ter um tipo de mudança, se está se afastando, a gente vai ter outro tipo de mudança, né? Então, para calcular isso, a gente calcula o vetor diferença, tá? Que é dado pela diferença entre esses dois vetores, esse vetor aqui, certo? E no limite infinitesimal, esse vetor aqui no geral, né? Ele vai ter componentes que tem a ver, se você pegar um sistema de coordenadas, um delta-x e um delta-y, certo? E se você faz o infinitesimal disso, esse vetor, ele vai estar associado com as variações, né? Eu quero olhar o vetor diferença, as variações na direção y e as variações na direção j, né? E esse operador aqui que mede o quanto um campo vetorial variou numa direção ou outra, é o que a gente chama de operador nabla, tá? Então, esse aqui é o operador nabla, que basicamente ele vai olhar as variações de um vetor nas direções y e nas direções j, tá? A gente vai ver que também vai estar associado com rotacional, mas na divergência a gente vai usar esse conceito de operador nabla, né? Para ver se as linhas de campo estão se aproximando ou estão se afastando. Desculpa, os campos vetoriais estão se afastando ou estão se aproximando, né? E isso que a lei de Gauss faz, ela calcula a divergência, né, de um campo e ela diz o seguinte, que a divergência do campo elétrico, ela está diretamente associada com a quantidade de carga que existe ali. Se existe carga, tem divergência. Se não existe, não tem divergência, tá? Nem positiva, nem negativa, tá? Se a divergência é positiva ou negativa, é porque tem algum tipo de carga ali, isolada. Então, eu não vou entrar nesse detalhe aqui, tá? Porque isso realmente é um curso de Física 3, mas aqui a gente tem lá, né? Aqui é a forma de derivada, né?
diferencial, e aqui é a forma integral, e essas duas, existe uma relação entre essas duas coisas, né? Então, o que a gente olha? A gente pega uma superfície imaginária ao redor da região onde tem carga, né? E calcula isso aqui que a gente fala que é o fluxo de campo elétrico. Como que o campo elétrico está chegando e está saindo. Existe uma maneira de relacionar esse fluxo aqui com essa divergência aqui. Vou pensar se eu passo um exercício para vocês com isso, tá? Mas isso está associado com a carga total que existe dentro dessa região aqui, tá? Então, para entender isso, eu coloco esse desenho, né? Você pode calcular ponto a ponto isso, né? E aí você tem que isso aqui é um produto escalar, e aí você tem que o E, produto escalar com o DS, né? Está associado com a carga total que existe dentro dessa região. Então, essa superfície aqui é uma superfície imaginária, né? Então, o que isso tem a ver com o conceito de divergência? Vamos imaginar, né? Se só sai, só tem carga positiva ali dentro, só vai ter campo elétrico furando, saindo dessa superfície aqui imaginária, certo? Então, quando você calcular o EDS, o DS é definido como um diferencial de superfície, e o DS sempre aponta para fora na superfície, tá? Então, se o campo elétrico está apontando para fora e o DS está apontando para fora, tá? Você vai ter um valor de campo elétrico desse produto aqui, tá? Na soma vai dar positivo. Se você tem campo elétrico entrando e o DS apontando para fora, então você vai ter valores negativos, que é a tal da divergência negativa. Então, quando você tem ali dentro da superfície uma carga negativa, né, esse produto, essa integral aqui dá negativa, do EDS, tá? Ao longo de toda a superfície. E quando você tem carga positiva ali, essa integral dá positiva, tá? E isso está associado com o conceito de divergência, porque eu vou calcular as variações desses campos em cada uma dessas direções, tá? Então, e por isso que a gente mede a divergência aqui, tá? Então, se a gente quiser calcular, né? Eu tenho aqui a carga dentro dessa região, e aí eu tenho o E vezes o DA. Então, isso aqui vai dar sempre positivo se a carga for positiva, tá? E negativo se a carga for negativa. Eu coloco as cargas ali dentro. Mas a principal característica é que existem cargas pontuais para serem colocadas ali, né? Existem esses monopolos, né? Você encontra esses monopolos isolados na natureza, as cargas positivas e as cargas negativas. Então, você consegue calcular essas divergências, que são as cargas que saem ou as cargas que chegam furando essa superfície. Quando você faz o campo magnético, existe uma característica do campo magnético. A gente não consegue encontrar na natureza esses polos positivos e negativos isolados. Toda vez que a gente tenta quebrar um ímã, sempre ele se divide de novo em polos positivos e negativos. Então, se você olhar, ele tem uma certa analogia com aquele dipolo elétrico que a gente desenhou, em termos de linhas de força. Veja, sempre nasce de um lado e morre do outro. Nasce de um lado e morre do outro, tá? Não tem uma região onde só nasce, né? Eu não consigo isolar essa região onde só nasce carga. Então, eu não consigo criar uma superfície que só olhe essa região de divergência positiva, porque o dipolo não aparece sozinho. Então, se eu quero que englobe toda a densidade, a distribuição de carga magnética aí, eu tenho que pegar uma superfície que englobe tanto o polo positivo quanto o polo negativo. E ao fazer isso, não tem jeito, qualquer superfície que eu escolha, ela vai furar positivamente, saindo de um lado, entrando de um lado e saindo do outro. Não tem jeito, tá? E isso faz com que sempre você tenha divergência igual a zero. Então, se você tem uma região de divergência igual a zero, é porque ali não tem carga, não tem monopolo. Certo? Então, é isso que essa expressão diz.
que a divergência do campo magnético é sempre zero, tá? Outra maneira de entender, ó, aqui, tá meio borrado porque foi a melhor figura que eu achei, ó, tá vendo aqui? Essa superfície aqui é aquela superfície que lá atrás a gente calculou do campo elétrico. Mas nesse caso não tem jeito, eu coloco tanto polo positivo quanto polo negativo. Então, sempre aqui, ó, toda linha que eu seguir, ela fura saindo de um lado e depois ela entra de novo para ir para o outro lado. Então, ela sai do polo negativo e vai para o polo positivo e ela sempre fura 2 vezes a superfície, uma vez saindo e outra vez entrando. Essas contribuições na integração se cancelam, né? Então, você tem que essa região tem divergência nula, porque sai a mesma quantidade de linhas de campo do que chega nesse ímã, tá? Por isso que a gente fala aqui, a divergência do campo magnético é nula ou a integral de B, que ela desce nessa superfície imaginária, é sempre zero. Tá? Então, a leitura que a gente faz qualitativa disso é que a gente não consegue isolar esses polos do ímã, tá? Matematicamente, isso é representado ou por essa expressão ou por essa expressão. Tem toda uma matemática por trás para relacionar esse cara com esse cara, tá? Não é meu objetivo fazer isso, não é meu objetivo a gente fazer essa discussão. Tem vários vídeos que trabalham sobre isso e isso é um curso inteiro de Física Básica 3. A gente quer chegar lá na relatividade especial, tá? Só tá embutindo. Então, só para finalizar, como é que a gente calcula a divergência? Então, sempre vocês, operacionalmente, vocês vão ter esse operador, que é o operador nabla, tá? E ele é um vetor. E vocês vão ter um campo vetorial que vai ter uma função na direção x e uma função na direção y. Então, como é que operacionalmente eu calculo a divergência, né? Se esse cara é um vetor e esse cara é um vetor, matematicamente, o que eu posso fazer com eles são 2 vetores. Ou eu posso fazer o produto escalar ou posso fazer o produto vetorial. Então, a divergência, a gente consegue demonstrar que esse conceito de divergência que eu discuti com vocês é o produto escalar entre o vetor, o operador nabla e o campo vetorial, tá? Então, você faz o produto escalar mesmo entre esses 2 caras, tá? Então, tá aqui, olha. Então, o que é a divergência do campo E? Qualitativamente, é isso que eu acabei de discutir com vocês. Ela mede quantas linhas de campo se afastam ou se aproximam de uma certa região, né? Se existe uma carga ali ou não, um monopolo ou não, né? E quantitativamente, né, pode-se demonstrar que é basicamente esse produto escalar aqui. Então, você escreve o vetor operador nabla, né, e escreve o vetor campo vetorial, do campo vetorial que você quer calcular a divergência, e faz o produto escalar. Quando vocês fizerem um produto escalar, né, o produto escalar de I com I dá 1, e o produto escalar de I com J dá 0. Então, I com I dá 1, então vai ficar só del x de xy ao quadrado. E aí, quando eu faço o produto, a distributiva para o J, né? O J com I também dá 0, né? Porque o cosseno deles é o cosseno de 90, que dá 0, né? E esse cara com esse é J com J, que dá 1, então dá essa segunda parte aqui. Aí você faz as derivadas, normalmente, né? Então, essa derivada del x, o x é 1, sobra só o y ao quadrado, faltou um A aqui e um A aqui, tá? E aí, quando eu atuo y aqui, já tinha 2, tombo 2, fica 4b, x ao cubo y, tá? Então, isso aqui é um cálculo, né? Eu mostrei para vocês como é que calcula o divergente e se ele as regiões onde esses números forem positivos são regiões de divergência positiva, né? Tem carga positiva ali na região. E as regiões onde esse número é negativo são regiões que têm uma carga negativa. E as regiões nulas, né? São regiões onde não tem nem carga